Qual será a tarifa de água bruta do usuário final do projeto de integração do Rio São Francisco? É o que eu mostrei nesse vídeo. Vamos lá? Então, como eu comentei em outro vídeo, o operador federal entregará água em portais, em pontos de controle, em pontos de entrega aos operadores estaduais. Essa água, nesse ponto, no canal, tem uma despesa. Qual é a despesa? Ela tem uma despesa de duas partes: disponibilidade e consumo. A primeira parte é fixa, será pago 23 centavos por metro cúbico em função de um volume de metro cúbico por ano acordado entre os estados e o operador federal, mais a despesa do consumo, que será de 50 centavos por metro cúbico. Essa será a tarifa que o operador federal entregará água ao operador estadual em pontos de controle, chamado portais ou pontos de entrega. Agora é preciso pensar o seguinte: como é que o operador estadual vai distribuir essa despesa para o consumidor final? É isso que eu vou tratar agora. Então essa figura mostra um pouco isso, né? Então eu tenho uma obra, a parte da obra que é operada pelo operador federal, em pontos de controle, pontos de entrega ou portais, eu vou passar essa água para o operador estadual. O operador estadual vai entregar essa água para a companhia de saneamento ou para uma irrigação ou para uma indústria. Então ele vai ter que pegar essa água, tarifá-la de uma maneira que ele possa repassar as despesas para o consumidor final. Vamos ver como é que isso vai ser feito. Então, eu coloquei aqui algumas despesas que eu sei que vai acontecer por parte do operador estadual. Então imagine, despesas fixas, equipe com salários, né? Sede, móveis, computadores, vigilância, hidrometria, manutenção preventiva, corretiva, impostos e outros. Então, uma série de despesas reais, factíveis, né? Checáveis, vão acontecer dentro do operador estadual. Mas a despesa variável, que no caso em questão eu destaquei a energia elétrica, quando dentro do perímetro do estado tiver um recalque a ser feito, tiver uma água a ser elevada. Então essas despesas vão ser inseridas na tarifa de água bruta, para que o consumidor final arque com essas despesas. Vamos adiante para entender como isso vai ser feito. Então, o que é que vai ser feito, né? O operador estadual vai oferecer uma tarifa que é a parcela do operador federal mais um delta, tanto para a disponibilidade quanto para o consumo. Então, o usuário final vai pagar a despesa que vem do operador federal mais as despesas do operador estadual. E a ideia aqui é discutir como ratear essa despesa entre usuários dentro do estado. Vejamos como eu proponho que isso seja feito. Então, há alguns princípios para ratear, para alocar custos em projetos de mais de um usuário, que esse é o caso. Então, primeiro custo, o custo mínimo. Então, o custo mínimo, todo mundo tem que ter um custo mínimo. O fato de você chegar ao sistema, de um usuário, no caso uma indústria chegar ao sistema, ela vai ser alocado um custo mínimo, é o custo específico. Tem o custo máximo. Se você quer aproximar uma indústria do projeto ou mesmo uma irrigação, tem um custo máximo a ser colocado para eles, porque de outra maneira ele pode escapar do sistema. Esse custo máximo ele é avaliado como ou custo alternativo dessa indústria pegar água em outro local, ou mesmo o benefício que ela tem. Se você cobra ela mais do que o benefício que ela tem, ela não vai se aproximar. O outro, nenhum custo pode ser associado ao benefício só de uma parte. Então, se uma despesa ocorre para beneficiar um usuário só, essa despesa não pode ser rateada entre os demais. O outro é o custo remanescente, né? Então, da despesa total, aquilo que não foi associado a uma das partes vai ter que ser dividido entre todos. E por último, a alocação de todo mundo somada tem que dar igual ao custo total do projeto. Então, esses são os princípios a serem seguidos para você ratear despesas em projetos de água de mais de um usuário. Vamos ver agora o que eu proponho como isso possa ser feito.
Então aqui eu faço uma proposta em cima de um exemplo simples, só para a pessoa capturar, né, a ideia. Então, veja a situação muito simples. Eu tenho um canal, não é isso? Na beira desse canal, na mesma cota, eu tenho dois usuários, indústria e irrigação. E um pouco mais longe, eu faço uma elevação de água através de uma levatória, que aqui eu coloquei com 40 metros, e vou servir a um trecho mais longe e mais alto em relação ao canal. E nesse trecho, mais longe e mais alto, tem a Companhia Estadual de Saneamento. Então a pergunta é, como é que a tarifa vai ser definida para uma indústria, um irrigante ou o saneamento em pontos distintos do sistema? Especialmente quando um usuário está mais longe e está sendo servido por um serviço de bombeamento que só a ele serviu. Então, mais uma vez, que é preciso ficar muito claro, aqui as tarifas são tarifas para quem vai buscar água no canal. Né? A pressão atmosférica não é água pressurizada. O operador vai permitir a captação no canal, ele não está entregando água pressurizada na porta de consumidor. É a permissão e a tarifa para o usuário ir lá no canal e pegar essa água. Vejamos como é que isso vai ser feito na sequência. Esse é o método que eu proponho, é o método que eu criei o método e um nome, eu chamei o método de alocação dos benefícios excedentes, entendeu? E eu queria dizer que o método é uma negociação, então ninguém pode imaginar que esse método ou qualquer outro método vai definir uma tarifa e todo mundo vai consentir sem uma negociação. Na verdade, isso é um processo, é uma rodada de negociação entre as partes, leia-se, o operador estadual e os usuários, para definir uma tarifa justa, pagável e de fácil entendimento. O que é que eu proponho que seja feito? Então, primeiro, né, naquela situação que eu tinha comentado. Então, eu pego os usuários, os três, o saneamento, irrigação e indústria. Então, eu avalio o benefício que ele tem pela oferta de água. Também eu avalio o custo alternativo que ele teria de buscar água de outra fonte. Então, esse usuário, ele tem outra fonte? Tem. Quanto custa ele essa fonte? Eu também vou avaliar. E depois a capacidade de pagamento. Então, nessa reunião que vai ser feita para definir a tarifa de água, eu tenho que conhecer esses três elementos de cada usuário. Esses três elementos, quais sejam o benefício que ele vai ter por usar essa água, o custo alternativo de uma outra fonte e o terceiro é quanto ele pode pagar por essa água. Por exemplo, em geral, a indústria tem um poder de pagamento por metro cúbico muito maior que a irrigação. E isso tem que ser de amplo conhecimento para que na negociação isso possa ser utilizado em favor da operação total do serviço. Então, por exemplo, operador federal, todos os usuários, né, haja vista que não vai ser permitida aqui a figura de um subsídio governamental, todos os usuários eles vão pagar 100% daquela parcela que já vem do operador federal. Desse ninguém pode escapar. Então, qualquer usuário aqui vai ter que pagar no mínimo a tarifa definida para o operador federal, mais a do estadual, que é que está aqui. Então, imagine que na negociação, eu coloquei aqui dois cenários. Imagine que da negociação ocorra o seguinte cenário. Vamos dividir as despesas fixas do operador estadual por partes iguais entre os setores. Um terço e um terço. É uma opção que pode surgir da negociação. A outra opção é o seguinte. Vamos fazer com que 50% da parte fixa caiba ao saneamento, 20% à irrigação e 30% à indústria. Esses valores aqui são valores propositivos e eles vão ser alcançados como consenso ao longo da negociação. Agora vejamos a parte de energia variável, de custo variável, que é a energia. Observem que a gente tinha comentado, né, que somente o saneamento é que estava se servindo da água depois de ser elevada. Então, nesse caso, se é assim,
não faz sentido pegar essa energia do operador estadual e dividir para irrigação e para a indústria, porque elas estão antes dessa elevação. Então, nesse caso, 100% da energia elétrica daquela elevatória deve ser deslocada unicamente para o saneamento. Por quê? Porque ele é o único beneficiário. Então, essa é uma lógica para que, dentro do consenso, vá sendo estabelecidos os princípios que eu comentei anteriormente. Mas vamos seguir. Então, dentro da negociação, o que é que tem que ser feito? Por exemplo, se for definido que eu vou dividir as despesas fixas por igual para as 3 categorias, qual vai ser a tarifa? Então, vai ser o custo fixo, que eu já comentei anteriormente, 1/3 dele, dividido pelo volume de água que vai ser utilizado, que são os 3 volumes de água acordados a cada ano de que volume eles vão usar. Eles quem? O saneamento, irrigação e indústria. Então a tarifa de água vai ser 1/3 para cada um, né, da despesa fixa, dividido pelo volume total de água que os 3 vão servir, de forma que você vai ter a tarifa por metro cúbico. No caso da energia elétrica, mais uma vez, não cabe repassar essa despesa para os 2 setores iniciais, porque eles não vão servir disso, e é só pegar então o custo variável e dividir pelo volume de água que vai consumir a empresa de saneamento. Então aí você estaria com uma proposta de tarifa fixa e variável para o operador estadual tarifar o usuário final. Então, só para recapitular, nesse processo a gente tem que entender que vem uma tarifa do operador federal e ela vai ser somada a uma tarifa do operador estadual que vai ser proposta, negociada e acordada aos usuários de cada estado, sejam ele, por exemplo, a irrigação, a indústria ou o saneamento. Esse vídeo e outros a respeito do tema água, vocês já sabem, encontram aqui. Valeu!